E aí, seja muito bem-vindo a mais um vídeo transformando bonecas e transformando vidas. Meu nome é Eliane e eu sou da Borbulharte Bebês Reborns. O objetivo principal desses vídeos que a gente tem feito é para poder mostrar para você que é possível sim transformar qualquer boneca, seja num bebê reborn ou seja usar a arte reborn para você transformar bonecas, sabe essas bonecas comuns que tem por aí, e de repente fazer disso um negócio. E quantas pessoas estão aí em casa, né, estão aí tristes, às vezes sem propósito, desanimadas, né? Então nós vamos fazer essa série de vídeos toda segunda, quarta e sexta, às 3 horas da tarde, para poder falar com você que ama bonecas. E o tema de hoje, o tema escolhido para falar hoje foi sobre tintas, né? Existe sim uma tinta ideal para fazer os bebês reborns. Então nós vamos começar a falar a respeito das tintas, porque é uma das coisas mais importantes para você poder dar realismo no bebê reborn, é você saber usar a tinta correta, né? E qual que é a tinta correta? Qual que é a tinta correta que você vai usar? Na verdade, o que acontece? Eu entendo, né, que principalmente assim, você que está começando, né? Sabe assim, quando você vê, você tá ali naquele começo, você precisa comprar seu material, né? E você não sabe, porque assim, vamos falar a verdade, né? Eu acho que comprar a tinta do bebê reborn é a parte mais chatinha que tem durante o processo de você aprender. Por quê? Porque as tintas vêm tudo com nome em inglês, né? Às vezes é um nome, às vezes a pessoa fica naquela confusão, porque eu entendo, às vezes as pessoas ficam assistindo tutoriais pela internet, ela fica assistindo tanto tutorial e vê uma pessoa usando uma tinta de um jeito, a outra usando a outra tinta de um jeito, e a pessoa fica na dúvida, qual que é a melhor tinta? Será que a tinta interfere assim no resultado da boneca, né? Será que existe algum tipo de tinta alternativa que dá para substituir essa tinta importada, que eu sei que muitas vezes acaba sendo cara, principalmente para quem está começando na arte? Então tem muitas e muitas dúvidas que vão surgindo, sabe, ao longo do tempo, né? E às vezes as pessoas, pelo fato dela não conhecer o material, ela usa o material errado, o resultado não sai do jeito que ela queria e ela acaba desistindo de fazer os bebês reborn. Às vezes é um sonho dela. E quantas vezes a pessoa compra o material errado? Juntou aquele dinheirinho tão sacrificado, né? E ficou juntando, vai lá e compra a tinta e começa a fazer e começa a dar errado o resultado. Então eu vim falar para vocês a respeito de tintas. Eu já, assim, muitos e muitos anos que eu trabalho fazendo bebês reborns, eu já testei muitos tipos de tinta. Testei até essas tintas assim que a gente consegue, que a gente compra em papelaria normal, sabe? Tinta tipo acrylex, essas tintas de tecido. Eu testei tudo que vocês podem imaginar. Porque muitas vezes assim, eu não tinha a tinta ideal e eu queria pintar a boneca. E o que acontece? Estraga. Se você não usar a tinta certa, você acaba estragando, né, o seu trabalho. E a gente sabe, né, que o material da boneca, mesmo seja lá até a boneca que você pegou lá para restaurar, né, a gente não pode, né, não pode nem pensar em estragar. Às vezes é uma boneca de uma criança que você pegou para restaurar, né, então você vai usar a tinta errada e vai acabar estragando aquele trabalho, não pode. Ou senão você vai comprar aquele kit do bebê reborn. Não é uma coisa assim tão barata para você comprar e você usa a tinta errada e acaba estragando, né? Então eu vou falar sobre os tipos de tintas que existe. Existe uma tinta no mercado que ela chama Ardere, que é uma tinta que ela não precisa ir no fogo, no forno, ela não precisa do calor do forno. Essa tinta, eu não tenho como falar muito dela, porque eu não uso essa tinta, não é uma tinta que eu optei por trabalhar, porque eu prefiro o resultado dessa outra tinta que é a base de óleo, que é a tinta que eu trabalho no momento, né? Essa tinta que é a base, que você não precisa queimar, que você faz a pintura e deixa ela secar normalmente, é uma tinta que chama Herdre. O que acontece? Eu acho que o resultado dela não fica assim igual ao resultado dessa tinta que a gente faz em camadinhas
e que precisa ir no forno, que ela é um pouquinho mais trabalhosa, mas ela tem a vantagem de poder dar na sua pintura do bebê mais realismo, sabe? Porque como ela é feita em camadinhas de pintura, a gente consegue ter aquele efeito 3D, de olhar por baixo da pele, conseguir ver os detalhes das veinhas, de todos os detalhes que a gente quer nessa pintura que dá mais realismo. Então, o que eu vou falar para vocês hoje é sobre a tinta que eu uso aqui e que depois que eu testei várias, foi a tinta que eu mais, assim, as tintas que acabou mais dando resultado. A tinta mais conhecida no mundo de quem faz os bebês reborns é essa tinta aqui, a tinta da marca Gênesis. Ela é uma tinta que ela é à base de óleo, então é uma tinta assim que ela é uma tinta muito boa e a gente usa o solvente, né, para usa ela só um pouquinho, um pinguinho, e usa solvente, né, esse aqui é um EcoSolve, mas você pode usar qualquer tipo de solvente que seja, eu uso o EcoSolve porque ele não tem muito cheiro, então ele não faz muito mal, sabe, para a saúde, principalmente para pessoa que é alérgica. E ultimamente eu andei fazendo uns testes e tô usando essa tinta aqui também, olha. Essa tinta aqui, ela chama da Sophie, é uma tinta que ela não é a óleo, igual essa daqui. É uma tinta vinílica. Só que por ser uma tinta vinílica, a gente tá trabalhando assim com kits que é de vinil. Então, ela também, você dissolve ela no mesmo solvente dessa tinta óleo aqui. É uma tinta boa, ela é atóxica também, ela foi desenvolvida aqui no Brasil e a pessoa que desenvolveu ela colocou o mesmo nome das cores dessa tinta aqui para poder até facilitar para as pessoas na hora de comprar, né? O que é que muitas pessoas acabam me perguntando, né? Assim, que se o resultado dessa tinta aqui é igual ao resultado dessa aqui. Essa tinta aqui, eu não sei se a gente acostuma, né, trabalhar com, faz muitos e muitos anos que eu trabalho com essa aqui, porque só tinha essa tinta, não tinha outra opção no mercado, né? Mas o que aconteceu? Acho que principalmente durante essa pandemia toda, essa questão da importação, ficou faltando algumas cores de tinta no mercado, né? E a gente que trabalha com bebês reborns, a gente tem as encomendas, você tem que honrar, né, o prazo que você combinou de entregar para o seu cliente, e eu ia pintar, não tinha a cor que eu estava precisando. Daí eu descobri essa tinta aqui e eu quis fazer um teste. Só que eu não queria, para que eu ia comprar todas as cores dela se eu tinha só algumas cores dessas que estava faltando, né? E eu acabei substituindo algumas cores com essa daqui e acabou dando certo, né? E muitas pessoas perguntaram para mim assim, e o resultado ficou igual? Ficou muito bom, porque assim, o que a gente tem que atentar na hora de pintar é a mesma coisa que você tem que atentar com essa daqui. Eu vou até fazer uma demonstração para vocês comparando essas duas tintas aqui, que elas estão na mesma cor. Aqui, ó. Vou abrir as duas tintas aqui para você ver, né? Até essa daqui tá um pouquinho só mais clara. O que você tem que ver na hora que você tá pintando o seu kit é a tonalidade, né? Igual eu sempre explico nos meus cursos, eu acho que a questão de pintar o bebê reborn, o que você faz? Você tem que deixar essa tinta translúcida, sabe? Para você poder fazer a camadinha, você vai fazer a camadinha no seu kit, vai levar no forno e depois que vier, você vai fazer a segunda camada, a terceira camada, e essas camadinhas, uma por cima da outra, ela vai dar um efeito assim 3D, você vai olhar por cima da pintura e você meio que consegue ver essas camadas. E é isso que deixa a pintura bonita, né? Então, a tinta é muito importante. A questão da tinta, eu tô com um pessoal que tá com, eu tô com o YouTube aqui, o Facebook, eu tô com algumas perguntas, eu só peço um minutinho já que eu vou respondendo para vocês, tá, gente? Se vocês tiverem aqui no Instagram também alguma pergunta, por favor, vai colocando para mim, que conforme eu for fazendo essa live, eu vou podendo explicar para vocês melhor.
O que que acontece? Então, ó, existe essa tinta. Então, existe a tinta air dryer, que é essa que não precisa do calor do forno, né? Que é essa tinta que eu optei por não usar ela, mas tem muitas artistas que acabaram usando. Existe a tinta Gênesis, que é a tinta à base de óleo e que ela é dissolvida nesse tipo de solvente aqui, da EcoSolve, e ela é uma tinta a óleo e ela precisa do calor. Para o que acontece? Quando você faz a camadinha de tinta nela e coloca esse kit no forno, o vinil, ele expande, essa tinta penetra e acaba não saindo, né? É assim que fixa. E essa tinta vinílica, que é essa tinta que foi desenvolvida aqui no Brasil, também dá certo para fazer essa pintura no vinil e ela também precisa ir no forno para ela poder fixar. E eu vou mostrar para vocês assim a diferença que é a tinta da Gênesis e essa tinta nacional, para vocês poderem ter uma ideia aqui, quer ver? O Bárbara, eu tô aqui com a Bárbara, minha ajudante, que trabalha com essa parte das redes sociais. Ela tá com algumas perguntas que o pessoal tem feito no YouTube e no Face, né? Então eu vou ver se eu consigo ir respondendo ao longo da live, né? Eliane, a Carol fez uma pergunta: como forrar o ambiente para não manchar a mesa onde a gente estiver trabalhando? Então, boa pergunta, viu, Carol? Carol tá perguntando como forrar. Na verdade, o que eu uso para forrar? Eu trabalho aqui, a minha mesinha é uma mesinha de madeira, mas você pode trabalhar, né? Tem gente que trabalha na mesa da pedra, de mármore, tudo. Você tem que forrar, porque essa tinta aqui, ela impregna e pode manchar mesmo. Então, aqui geralmente, o que eu sempre coloco? Às vezes você pode colocar um plástico por baixo e forra com papel toalha. Porque o papel toalha, ele é bom que, além dele proteger de você não sujar o local, você pode ir testando a tinta que a gente vai limpar. A gente vai fazendo as camadinhas e a gente vai testando para ver se o tom da tinta tá bom, se não tá muito escuro, se tá muito claro. Então, o papel toalha, olha, o papel toalha é um dos itens importantíssimos que a gente tem que ter na nossa mesa. Aliás, assim, todo mundo que trabalha com os bebês reborns, o papel toalha nunca tá na cozinha, né? Sempre tá aqui no ateliê, mas ele é um aliado importantíssimo. Tem mais alguma coisa, Bárbara? Sim. Qual é o rendimento das tintas? E o rendimento. O rendimento, então, eu já vou mostrar para vocês aqui agora a questão do potinho. Deixa eu pegar um potinho aqui. Deixa eu pegar um potinho aqui. A gente trabalha para poder fazer a mistura dessa tinta, tem que ser em potinho de cerâmica, assim. Olha, isso aqui você compra em qualquer lugar. Se você não tiver, usa pires, né? Pires da cozinha, ou algum pratinho que seja. O bom de ser branco é porque você consegue ver a mistura, né? Se for colorido, acaba atrapalhando, né? Deixa eu pegar aqui um potinho aqui. Deixa eu limpar esse potinho, gente. Elaine, tem mais uma pergunta que eu acho pertinente aqui, em relação às tintas. Se dá para substituir a cor, por exemplo, você está usando essa azul, se dá para substituir com uma outra cor. Se não tiver no mesmo tom que precisar. Não, sim. Olha aqui, ó, deixa eu mostrar só primeiro para o pessoal ver o rendimento da tinta, né? Olha, aqui, ó, vocês vão ver como que essas tintas são econômicas. Por exemplo, esse pote aqui, faz anos que eu tenho. Olha que eu trabalho, eu faço muitos bebês. E olha, isso aqui não acaba mais. Ele rende muito, né? Vamos pegar aqui. Vou colocar uma tampinha de solvente em cada potinho, para vocês verem assim, a diferença que é a tinta Gênesis com essa tinta nacional. Ó, uma tampinha em cada potinho. Deixa eu pegar aqui um pouquinho do pincel. Olha aqui para vocês verem. Isso aqui na tinta é muito pouquinho. Olha, eu vou pegar a pontinha do pincel da tinta Gênesis. Olha aqui para vocês. É só isso aqui. Olha, um pouquinho dessa tinta, essa misturinha aqui. Vamos fazer essa misturinha aqui, que tá um azul bem translúcido. Dá para você fazer muita coisa. Isso aqui é a tinta Gênesis. Se você pegar essa tinta aqui vinílica,
é menos ainda, porque vocês vão reparar que o pigmento dela é muito mais forte do que o pigmento da tinta Gênesis. Então, a pontinha, a mesma pontinha, olha a diferença, não sei se dá para vocês verem aqui, olha. A mesma pontinha do pincel que eu usei com a tinta Gênesis, com essa tinta vinílica, ele é muito mais forte. Então, o que é que se você optar para fazer um bebê reborn com a tinta vinílica, o que você vai ter que prestar atenção é usar menos tinta, né? Então, significa que esse potinho aqui vai durar... Se essa aqui já dura um monte, imagina essa daqui, né? Porque você vai usar só um pouquinho, é isso aqui que usa. Então, na verdade, todo mundo às vezes fica preocupado. Ah, eu quero aprender a fazer bebê reborn, mas eu não tenho dinheiro para comprar tinta, né? Que eu não consigo... às vezes, a pessoa quer juntar o dinheiro, é um gasto só, porque você vai comprar essa tinta, você imagina que vai durar muito, muito tempo, né? Você vai armazenar ela num lugar direitinho, né? Tudo, até tô vendo que tem uma pergunta aí, perguntando a respeito de armazenamento da tinta, onde guardar. Aqui eu coloco, que vocês, aqui eu guardo, olha, as minhas tintas, fica fechadinho aqui, fica num ambiente que não bate sol, né? Aqui tá, não precisa assim ser num lugar fechado, não. Você pode deixar ela num lugar seco, que não é muito quente. Desde que ela esteja bem fechadinho, ela vai durar muito, muito tempo, né? Tem um pessoal que tem um pessoal que tá mandando aqui no Instagram, tô vendo que tem bastante mensagem, né? Boa tarde, viu, pessoal? Fico muito feliz de vocês estão me acompanhando. Agora vamos ver se eu vou manter essa minha frequência das lives. Se vocês vão me encontrar aqui nesses dias todos, segunda, quarta e sexta, às 3 horas da tarde. Eu quero também, se vocês tiverem assuntos a respeito de bebês reborns que vocês queiram saber, sabe, temas para as nossas lives, por favor, me ajude aí, vamos mandando mensagem, né, para eu poder ensinar, falar a respeito de material, de como comprar, o que é que dá para substituir. Vou até responder a pergunta, né, que eles acabaram de fazer, que a Bárbara pegou aqui no YouTube, né, falando a respeito de substituição de cores, é isso, né, Bárbara? O que acontece, né? No meu curso eu tenho uma sequência, a gente passa uma lista de material para as pessoas, né? Então ali tá a camadinha do azul. Então eu ponho o número da cor certinho, mas se você não tiver aquele azul, gente, eu acho que não pode, a pintura não pode parar um pouquinho, um tonzinho a mais, um tonzinho mais claro, mais escuro, não vai dar tanta diferença no resultado da pintura. Eu sempre falo isso, né, que o que a gente tem que ter noção quando a gente faz o curso é de saber assim, olha, aquela camada de pele que eu tô fazendo, pode usar um pouquinho ali do marrom, um pouquinho do siena, um pouquinho do bege, e a pessoa tem que ter noção assim, qual a etapa que ela vai usar a camada de pele. Agora, a cor da camada de pele, gente, né, se a gente vê assim que a paleta de Deus é tão perfeita, né, existe tantas cores e tantas cores, nós não temos uma regra para pele, que a pele tem que ser da cor tal. Daí, na hora que você tá fazendo, às vezes você quer fazer um bebê um pouco mais moreninho, ou mais branquelinho, daí você pode, você fazer as suas misturinhas ali. O importante é que eu tô com umas alunas aí, né? Muito legal ter vocês aqui, viu, gente? O importante é a gente não parar a pintura por falta da cor lá, aprende a misturar, né? Acho que vale aquelas regras da escola, né? Que a gente aprendia tanto, que o azul com o amarelo, né? Você fazia aquela misturinha para dar o verde. Então, quando a gente não tiver a cor adequada, usa a cor que você tem aí, faz a misturinha que no final dá certo. Eu tô com umas alunas aqui, tô com um aluno no YouTube também me acompanhando, né? E acho que acho que é mais importante, né, quando a gente faz a boneca, principalmente as bonequeiras de plantão aí, às vezes assim, é lógico que a gente se preocupa com o resultado, a gente quer que o nosso trabalho fica bonito, fica bem feito, porque a gente quer vender, né? A gente quer assim que entregar uma coisa de qualidade para o nosso cliente, mas quando a gente faz com amor, a gente vai fazendo com paciência, não tem jeito de ficar feio. Eu acho que até hoje eu nunca vi uma boneca que terminou de fazer e falar assim, ai, ficou feio. Não, então, às vezes, se você não tiver o roxinho ali adequado, usa aquilo que você tem. Mistura aí o azul com um pouquinho de vermelho,
faz a sua misturinha e não deixa de fazer. É muito bom mesmo, né? Principalmente assim, saber que você tá fazendo isso na tua casa. Hoje em dia, né, o que tem de pessoas aí em casa, às vezes meia desanimada, meia triste, porque tanta coisa ruim, né, tá acontecendo ao nosso redor, e fazer aquilo que a gente ama é uma coisa maravilhosa, né? Eu acho que a mente da gente viaja, você fica tranquila, e é tão gostoso, né, quando vê o resultado. Tenho visto o trabalho de vocês, viu, meninas? Estou vendo cada boneca linda que tem nascido aí, né? E é muito bom mesmo. Ô, Bárbara, tem mais alguma pergunta aí? Tem sim, perguntando sobre qual o pincel ideal Ai, para dos realizar as pincéis, né? misturinhas e as Não, e o pinturas. pincel é outra coisa também, assim, que não precisa, assim, existe sim pincéis, sabe, específicos para arte reborn, né? Eu acho assim, o que que você tem que, olha, por exemplo, esses pincéis aqui chatos, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui para mostrar para vocês. Olha, um pincel, ele vai ter aqui um centímetro e meio, um pincel mais larguinho. Isso aqui é um pincel bom para você ter. A gente usa muito esse tipo de pincel, que é um pincel mop, mas é um pincel de maquiagem. Esse pincel aqui, olha, você deve pagar aí uns R$ 12 em perfumaria. Esse daqui acho que eu paguei, foi esse valor mesmo que eu paguei. Olha, que então não precisa. Tem pincéis para arte reborn que são de cerdas naturais, aí são pincéis um pouco mais caros, mas nada que para quem tá começando um pincel de maquiagem não substitui, né? Acho que a gente dá para, eu sempre tô batendo muito na tecla de encontrar materiais alternativos para poder começar. Depois que você começou nessa arte, daí conforme você for tendo seus clientes, você for vendendo as bonecas, aí você começa a investir em material caro. Agora, antes disso, acho que não tem necessidade, né? Esses aqui, olha, são pincéis também mop, pequenininha, é tudo pincel de maquiagem. Tem uns conjuntinhos, né, que a gente compra por aí em papelaria. Se você tiver que investir mesmo em pincel, né? Deixa eu pegar aqui um pincel, eu tenho. Vou pegar. Eu gosto. Aqui, ó, deixa eu pegar um pincel que eu gosto muito dele para me mostrar para vocês. Aqui, tá até aqui. Pincel para fazer a sobrancelha do bebê, né? Eu acho assim que se você tiver que um pincel, tiver que investir em pincel, investe no pincel para fazer a sobrancelha, né? Só que assim, cada pessoa acaba se acostumando com um tipo de pincel diferente. Esse aqui, ó, ele é um pincel deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, ó. Ele tem as cerdas mais longas um pouquinho. E eu gosto muito de usar ele não é muito fininho não, ó. Vocês podem notar que ele não é aquele pincel que tem um fiozinho, não. Principalmente porque se usar aquele pincel muito fininho, ele meio que não pega a tinta, né? Porque você vê que precisa agarrar a tinta aqui na cerda deles. E esse pincel aqui, ó, ele é muito bom para fazer sobrancelha. Então esse aqui é um dos meus melhores pincéis, assim, que eu comprei, que é para poder fazer sobrancelha. Mas mesmo assim, isso aqui você encontra fácil, ou em lojas que vende produtos para material reborn, ou mesmo assim essas lojas de materiais artísticos, sabe que tem uns pincéis melhores? Isso aqui é com cerda natural. Esse aqui é um pincelzinho aqui que, deixa eu ver se eu consigo mostrar pro pessoal do YouTube aqui, ó, perto da minha camiseta branca, que eu acho que dá pra ver, ó. Olha, ele tem as cerdas mais longas. Pra mim, assim, tem pessoas que acostumam fazer as sobrancelhas da boneca aquele pincel com a cerda mais curtinha, né? Eu acostumei a trabalhar com esse pincel com as cerdas longas, porque eu acho que dá um efeito mais natural na hora de pintar, né? Então, mas isso tudo não tem nada para vocês assim, de material muito caro, não. No começo a gente consegue facilmente substituir, comprar de repente um kit de tinta básica, daí você vai fazendo aquelas misturinhas suas e não vai ter nada assim que impeça você de trabalhar, né, com material, né, de ter um resultado bom, mas trabalhando com material não muito caro, principalmente no começo, não é? Que você ainda tá fazendo o seu nome, você tá aí fazendo suas bonecas. Tem mais alguma pergunta, Bárbara? Tem sim. Depois que misturou, fez a misturinha, pode armazenar ou tem que descartar? Ai, não, boa pergunta, né? Isso aqui também, olha, por exemplo, essa misturinha, ó, fiz essa aguadinha, né?
É só, mesmo assim, mesmo que se você usou só um pinguinho de tinta, dá dó e vai jogar aqui fora. Não, daí dá pra, isso aqui quase dá pra você fazer uma boneca inteira. Aí você tem, geralmente eu tenho até uns potinhos que eu compro em, esse potinho de vidro, que às vezes até em casa de essências, que vende produto para perfumaria, às vezes eles têm para comprar, mas não precisa ser específico, você tem que colocar num potinho, de preferência que ele seja de vidro ou de um plástico duro, sabe um plástico que não dá reação com solvente? E você tampa bem e você usa essa misturinha depois. Não desperdiça nada de tinta mesmo. É uma parte boa aqui, ó, pra vocês verem aqui, ó, pessoal, da coisa que eu tô. É bem essa aguadinha aqui, ó, dá pra fazer muita tinta. O que que o pessoal tem falado, né? Eu já vi gente falando assim, ah, mas essa tinta nacional acaba não dissolvendo muito e fica aquelas pelotinhas aqui, né? Não, gente, é igual a tinta Gênesis. Essa parte de dissolver, o que que você tem que fazer? Misturar bem. Mistura, 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 até você ver que sabe essas pelotinhas que fica? Dissolve tudo. Daí, o que que acontece? Você tá pintando, às vezes demorou um pouquinho para pintar, essa tinta ela é pesada e ela vai indo lá pro fundo do potinho, né? Então, toda vez que você for pintar, você não esquece de ir mexendo. A gente tem que mexer para misturar bem, para não ficar nenhuma pontinha, sabe, da tinta purinha, porque senão na hora que você for pintar, acaba manchando o seu kit. Mas agora dá para aproveitar sim. Tem mais alguma coisa, Bárbara? Tem sim, se dá pra misturar duas marcas de tinta. Ai, tá. Essa pergunta, até muitas alunas minhas tinham falado a respeito disso. Porque a gente compra, quando a gente começa o curso, a gente compra um kit, né? O kit das tintas e compra as tintas necessárias. Existem algumas cores que elas gastam mais que a outra. Principalmente, vamos por essa tem uma tinta que chama Flash 8. Essa tinta Flash 8, ela acaba usando bastante. A gente usa muito ela, então ela acaba rápido. Só que o que que acontece? Às vezes as pessoas têm lá um pouco da tinta Gênesis, e daí precisou da tinta Flash 8 e não acha da marca Gênesis. E daí ela quer comprar tinta nacional. Dá para você misturar assim, elas são compatíveis. Não tem problema. Se você fizer uma camadinha com a tinta da Gênesis, depois você faz a outra camadinha com a tinta dessa tinta Sophie, não tem problema. Ela, assim, as duas vão no forno. A única diferença é que uma é vinílica e a outra é óleo, mas elas não dão interferência uma com a outra, não. Isso aí foi uma coisa muito boa. Eu também tinha essa preocupação de saber se eu podia substituir, né? Mas dá sim. Isso principalmente essas tintas aqui que usam muito, daí a gente pode até comprar, né? Comprar essa marca que é um pouco mais barato e acaba dando certo, sim. E tem mais? Tem mais 3 perguntas. E uma delas tá escrito assim: se eu estiver pintando e errar, como eu faço? Ai, gente, se você estiver pintando o teu kit e chegou lá, né, e você pintou e de repente errou, tudo dá para consertar. Isso, acho que o importante da pintura da arte reborn, se você, existe duas possibilidades. Vamos supor, eu tô pintando aqui, ai, ficou muito azul. Se eu não queimei ainda, se eu não levei o bebê, né, porque a gente faz as camadinhas da tinta, a gente faz essa misturinha ralinha, faz a camadinha de tinta e a gente coloca no forno por 8 minutos. O que acontece? Você vai colocar no forno, porque esse vinil, a hora que você coloca no forno, expande, essa tinta penetra e fixa para não sair mais. Então, se acaso você estiver pintando e você viu que errou, ficou muito azul, ou muito vermelho, ou manchou, daí antes de levar ao forno, você vai lá, pega um algodão e pega um solventezinho e dá uma limpada, você tira essa tinta e pinta de novo, não tem problema. Agora, caso você já levou no forno, se você já queimou, e agora às vezes tá chegando ali no finalzinho da pintura, você olha e fala assim, nossa, mas essa ficou muito vermelho, ou se ficou muito manchado. Daí o que você vai fazer? Você vai neutralizar essa cor, né? Eu vou fazer uma live falando sobre neutralização de tinta. É um tema muito importante, porque uma das coisas que dá o melhor resultado na pintura da pessoa é a neutralização. Quem faz uma neutralização bem feita pode pegar qualquer tipo de boneca, seja um kit de bebê reborn, ou seja uma boneca dessas bonecas que já estão velhas,
que já estão bem assim surradinhos, se você fizer uma boa neutralização, fizer uma boa base de e a sua pintura vai ficar perfeita. Então, ficou vermelho, chegou no final, o que eu vou usar? Eu vou usar o mesmo processo que eu faço para neutralizar o kit antes de começar. Eu neutralizo essa cor. Vale até, né, o pessoal que faz cabelo, né, todo mundo que, ou pintor de casa, ou quem pinta cabelo, ou com quem pinta quadro, essa neutralização, essa roda cromática, o pessoal usa em vários tipos de trabalho, né, deixa eu ver se eu pego aqui, Bárbara, faz favor, pega a minha roda, fazendo favor, essa daqui, isso, que é essa aqui. Até eu tenho ela aí numa foto, né, no feed do Instagram, tem essa roda. O que acontece? Ficou vermelho, como que a gente vai fazer a neutralização? A gente sempre, ó, pegou aqui, ó, ficou vermelho, qual que é a cor na frente do vermelho? Verde, daí a gente só fazer uma aguadinha de tinta verde, vai passando por cima da pintura e vai neutralizando, caso você já queimou o bebê. Se não foi pro forno ainda, daí pega um solvente limpo e tira essa cor. Então tudo dá para corrigir, né? Pessoal que faz cabelo, né, quando fica muito loiro, eles não põem um shampoo roxinho, né, acaba dando certo. Então tudo conserta, né? Aqui no meu ateliê, mesmo nos meus cursos, eu trabalho muito com essa filosofia assim de transformação, de usar o que a gente tem em casa pra gente poder assim trabalhar, não precisa ficar dependendo de ter o material muito certinho, não. A gente tem que aprender a improvisar. Porque é improvisando que a gente começa. Depois que a gente começou, as coisas vão ficando mais fáceis. Você vai tendo condições de comprar o material certo. Mas às vezes a gente fica esperando as coisas estar muito perfeitas pra gente começar. E esse tempo de estar tudo perfeito às vezes não existe, não chega. Eu sou muito daquela antes feito do que perfeito. E quando a gente faz, a gente vai descobrindo, a gente vai aprendendo, né? E assim acaba dando certo. Qual mais pergunta que tem, Bárbara? Uma delas você respondeu, que é a questão de quando sair do forno, se dá pra alterar a cor. Ai, sei, aham. E depois que sair do forno, precisa esperar esfriar pra voltar a fazer as camadas? Ai, sim, né? Isso aí também. Olha, a gente vai colocar esse bebê, a gente vai fazer as camadinhas de pintura, a gente vai colocar o kit lá no forno, né? Tem mania de falar, eu falo que vou colocar o bebê no forno, né? É bem engraçado isso, quem não tá acostumada com essa expressão, né? Vou assar o bebê, né? Que crueldade. Mas a gente vai colocar esse kit lá no forno e hora que tirar lá vai estar quente, né? Porque você acabou de colocar lá, tem que esperar esfriar para poder dar a outra camada. Porque o que acontece? Ele tá lá com os poros abertos do vinil. Então saiu quente, esses poros estão abertos. Então se você passar uma outra tinta aí, ele vai fixar. Se você errar, não dá, daí mancha mesmo. Então o que você vai? Espera esfriar. A hora que tá frio, daí você vem com a próxima camadinha de pintura. Não tem assim jeito de dar errado, não, né? Tenta. Por enquanto não tem. Ai, gente, olha, o pessoal do Instagram, o que eu queria que vocês fizessem? Gente, se tiver dúvida, manda lá no direct pra mim. Qualquer tipo de dúvida. A gente tá assim, né, na semana que vem, nós vamos começar de novo a fazer inscrição pra Semana do Bebê Reborn. E tem muitas e muitas pessoas, principalmente agora, né, nessa questão dessa pandemia, gente que tá aí precisando fazer algum tipo de trabalho manual, né, seja para poder ganhar o seu dinheiro, ou se não, simplesmente para ocupar a cabeça, para ocupar a mente, para parar de ficar pensando nos problemas que tem por aí, né? E a gente tá para abrir, né, mais uma turma de alunas. E nós vamos fazer essas lives para ir tirando dúvida, porque tem pessoas assim que não sabem nem por onde começar. Aliás, assim, às vezes a pessoa não sabe nem se é para ela, né? Ela fala assim, eu queria, mas eu não tenho nem noção como é que faz. Às vezes a pessoa tem gente que fica pensando que tem que ter algum tipo de dom muito especial para fazer, né? E não é bem assim, não. Nós vamos fazendo essas lives conforme os assuntos que forem surgindo aí durante a dúvida. Eu vou postar, né, no Instagram, lá no nosso stories, nós vamos estar colocando os temas da live, né? Já tem o tema de quarta-feira, Bárbara? Nós já temos, já ou não? Já, deixa eu só dar uma... Nós vamos colocar assim, todo dia eu vou colocar no stories, mas esses temas nós vamos fazer muito em cima do que as pessoas têm pedido por aí, das dúvidas. Elaine, tem uma pergunta aqui, de quanto tempo demora o curso? O curso...
Então, esse curso, eles são várias videoaulas, as pessoas podem ver e rever quantas vezes ela precisar. E o bom disso é porque ela vê no tempo dela, né? Tem pessoas que fazem, muita gente que pega o curso e já vai comprando material e já vai fazendo, e a pessoa fica ansiosa e quer resolver logo. Outras pessoas já preferem comprando os materiais aos poucos, e ela vai tirando as suas dúvidas, e depois ela vai começar a fazer a boneca. Isso depende muito de pessoa para pessoa, mas são mais ou menos 22 ou 23 videoaulas, e essas aulas, a pessoa pode ver e rever quantas vezes precisar, e eu dou total assessoria. Eu acho que assim, mais valioso do que o curso em si, do que as aulas, mas é essa troca que a gente tem com as alunas, né? Que na verdade eu considero minhas alunas como minhas amigas, né? Deus conecta, né, a gente com pessoas parecidas com a gente. Então eu vejo das minhas alunas, às vezes eu converso com elas no WhatsApp e parece que faz tempo que eu conheço, né? Nossa, morro de vontade de qualquer dia tomar um cafezinho na casa, né? É muito bom. Eu fico muito feliz de ter essa troca, né? Eu acho que é uma das coisas mais importantes. Nós temos uma comunidade de alunas que a gente sempre tá lá, sabe, ajudando umas outras. E nessa vida a gente precisa, né, gente? Eu acho que é tão gostoso de andar com gente que pensa igual a gente, né? Eu acho que a gente precisa tanto uma das outras, principalmente nós mulheres, né? Acho que a gente se fortalece, né, uma com a outra. Então eu fico muito feliz de poder ter essa troca. Cada vez mais eu tenho alunas no Brasil inteiro, mas se eu pegar todas elas juntas, a gente vê que todo mundo tem o mesmo problema, todo mundo tem mais ou menos o mesmo sonho, a mesma vontade de mudar de vida, de aprender, de fazer algo novo. E isso é muito importante, é um dos meus propósitos maiores de vida. Talvez não é assim só ensinar a fazer os bebês reborns, mas poder apresentar, sabe, para essas mulheres que existe poder de transformação, sim, sabe? Eu acho que, apesar de qualquer circunstância que possa estar acontecendo na vida da gente, apesar de se você nasceu aí num lar que tem mais condições ou não tem, mas que Deus, ele tá olhando aí para cada uma de vocês e ele dá oportunidades, né? E às vezes eu vejo que quanto maior dificuldade a pessoa tem, mas ela agarra aquela chance e faz acontecer, né? E nossa, é muito bom quando eu vejo assim a vitória, né? Nossa, eu tenho maior orgulho quando eu vejo as minhas alunas postando fotos lá com as bonecas, porque você pode ver assim, né? Ela segurando o bebê, sabe assim, ver aquele sorriso, você vê o brilho nos olhos, porque é muito bom mesmo, viu? Muito bom. Eu tô com um monte de mensagem aqui, viu, Bárbara? Depois você até me ajuda aqui, porque ó, eu tô conversando com vocês, mas você sabe que depois nem tô enxergando direito o que tá escrito aqui, né? A Valdiane dos Anjos falou que é uma oportunidade de se reinventar. Ai, Valdiane, mas que coisa boa, né? Eu sei que você é igual eu, você ama bonecas, não é verdade? E é uma oportunidade da gente conversar. Olha, que nem Valdiane é minha aluna. Eu nunca conheci, eu não ia ter esse contato com ela, né? Se não fosse dessa maneira. Eu creio assim que Deus vai unindo, né? Unindo. Eu tenho muita gente que tá me acompanhando, que tá me assistindo agora, que de repente vai fazer parte, né, dessa turma de mulheres que tá cada dia mais crescendo, né? Nós estamos indo à luta, fazendo bonecas, transformando bonecas, e tem aparecido muita gente que tá fazendo disso um negócio. Nossa, e quanta gente, né? Eu tive depoimento de uma pessoa, uma aluna minha, que disse que nessa pandemia parece que o marido perdeu o trabalho, que ela segurou as pontas de casa fazendo as bonecas, né? E isso para mim deu uma alegria muito grande. E tem que persistir, né? Nada na vida é fácil. O que é fácil na vida, né? Se vocês me contar que tem alguma coisa fácil aí, não existe nada, né, que não precisa de luta, né? Mas eu acho que quando Deus põe a oportunidade, ele também dá a chance da gente ir atrás, né? Dá força pra gente poder conquistar. E a gente precisa mesmo tá, né? Eles falam que eu já li isso num livro, né? Que quem nasceu pra
ser tubarão não nada com sardinha. E eu achei muito legal quando eu vi isso, né? Porque o que que significa, assim, se você quer alguma coisa, você tem que estar junto com pessoas que querem a mesma coisa que você. Porque quando a gente tá em bando, né, com pessoas, por isso que, assim, a gente vê no Instagram, eu vejo que no meu canal no Instagram, no Facebook, no YouTube, a maioria das pessoas que me seguem são pessoas que são mulheres, que elas amam fazer trabalhos manuais, tem muitas delas que estão em casa, estão precisando de ter uma renda, de ajudar em casa, e são mães que não querem abrir mão de poder ficar em casa para cuidar dos filhos, né? Que eu acho que é a coisa mais importante que Deus deu pra gente nessa missão de ser mãe. Então, às vezes elas querem poder se reinventar, mas ali ficando dentro de casa, né? E é igual eu, né? Eu também, eu passei minha vida inteira trabalhando em casa e não foi por isso que eu não me realizei. Deus, ele é muito bom, né? Ele dá conforme a gente precisa. Então é muito bom mesmo, né? Essa quarta-feira, na live de quarta-feira, a gente já vai colocar o tema antes para vocês, tá bom? E daí eu vou ficar esperando vocês nas próximas vezes. Mandem aí, tá? Na caixinha de pergunta dos stories dessa semana pra gente poder programar as lives dos temas da semana que vem, né? Muito obrigado vocês aí que estão no YouTube, no Face, no Instagram. Que Deus abençoe cada um de vocês. E se vocês ainda não seguem no YouTube, lá no YouTube tá Borbulharte Bebês Reborns. Inscrevam-se lá no canal do YouTube, né? Que a gente acaba colocando sempre conteúdo lá também. Facebook tá Borbulharte Bebês Reborns. Aqui no Instagram tá só Borbulharte, né? Então, por favor, vocês me sigam, marquem aí as suas amigas que precisam se reinventar, que juntas nós somos muito mais fortes. Um grande beijo a todos. Até na quarta-feira a gente tá conversando de novo, tá bom? Um beijo. Ele não deixou. Mídia TV? Já. Ele já foi, tá vendo? Eu coloquei isso pra encerrar. Não, mas ainda bem que a gente tá aqui, ó, que eu ainda